9h50, hora da coluna Sem Dó do filósofo Luiz Felipe Pondé. O escritor analisa o que chama de pensamento binário na geopolítica atual e questiona a falta de autocrítica em relação a regimes ditatoriais e como a ideologia segue o debate público. Vamos ouvir. Muito bem que um dos danos do pensamento ideológico é reduzir a nossa capacidade de análise da realidade, assim como repetir certas fórmulas. Uma dessas fórmulas é o binarismo político, geopolítico. O regime dos ayatollahs hoje do Irã, eles são o Vietcong da guerra do Vietnã nos anos 60. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nos anos 70, 60 havia toda uma torcida pelo regime soviético e seus satélites, um regime que naquela época, para quem queria saber, já se sabia que era um regime bastante assassino, principalmente no período de Stalin, onde não havia liberdade nenhuma, nem economia nenhuma, né? Mas naquela época, como quase todo mundo que lida com o pensamento público era contra os Estados Unidos, como continua sendo até hoje, então toda a torcida ia para os Vietcong, para o Vietnã do Norte, né, para a União Soviética, para a China. E agora a gente vê um pouco isso se repetir, não só em relação à China, que fica na moda aqui no Brasil, um monte de gente curtindo conteúdos da China, achando a China maravilhosa, quanto nessa guerra do Irã com os Estados Unidos, sendo inimigo dos Estados Unidos, então deve ser bom. O pensamento binário, nesse caso, significa que ou eu tenho que ser a favor dos Estados Unidos e achar os Estados Unidos maravilhoso, o que não são, porque na verdade não existe nenhum país em geopolítica que tenha agido de outra forma que não seja a partir dos seus interesses, tampouco o Irã dos ayatollahs é um regime que vale a pena se glamourizar como está sendo glamourizado, né? É quase como se tivesse que se mostrar resistência, como a população está unida ao redor dos ayatollahs. Até ontem eles estavam matando a sua população, prendendo. Sabe-se muito bem que ao longo desses anos todos, mulheres sofrem bastante, né? É muito estranho que as feministas não estejam agora atacando o Irã de forma forte. A população, quem é contra, quem vai protestar é preso, torturado, todo mundo sabe disso. A filmografia iraniana mostra isso de forma larga. Inclusive, o filme recente foi apenas por acidente, que caiu no buraco do esquecimento, porque o filme mostra muito bem a corrupção do regime iraniano e seu sistema de tortura estatal, e agora não pega bem. Agora, se você é legal, você torce para o Irã. Isso é a prova de que quando você é militante ideológico, você estraga a capacidade pública de reflexão. Vale a pena ver esse filme se você não viu, hein? Olha só, o Pondé volta na quinta-feira, como você sabe. Terça, quinta e sexta, o Pondé conversa conosco aqui na nossa TMC.